a questão é o seguinte, qual que é o bem jurídico mais valioso? Porque a gente sabe que a prisão do devedor de alimentos não é uma não é uma prisão processual, nem é uma prisão penal, é uma prisão civil. É para coagir o devedor de alimentos a pagar. Geralmente, o devedor de alimentos que é executado por esse rito que gera a prisão, ele só paga porque ele vai para a cadeia. Sim. Então, tem devedor de alimentos que só paga se for para cadeia. Ele arruma dinheiro para pagar. No outro dia, ele sai, porque pagou os alimentos. Então, veja bem, nós temos de um lado a integridade física do devedor de alimentos, porque tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o STJ determinou um entendimento provisório de que ele tem que cumprir o regime em casa, em domicílio, ou seja, como nós, porque nós também estamos em uma cárcere domiciliar. Então, esse devedor de alimentos, ele foi dirigido a cumprir a medida em casa. Ele vai pagar, mas não vai nunca. E, às vezes, é a única opção do credor de alimentos, daquela criança que é a prisão civil para sobreviver. Aí, de um lado, nós temos a proteção do devedor, que tem que ser feita porque ele é uma pessoa, um cidadão e precisa ficar isolado do contágio. Sim, nós temos, é um bem legítimo. Só que, do outro lado, nós temos o bem que é o interesse do menor, da criança ou do adolescente, que está recebendo um bem que para de receber. É uma verba de caráter alimentar, consequentemente, ela influencia diretamente na vida daquela criança. Então, de um lado, nós temos a integridade física, a saúde do devedor de alimentos, e de outro, nós temos o direito à vida da criança. Na balança, qual que é o mais importante para o Estado, para o poder público? Eu acho que talvez seja esse o pensamento que a gente tenha que ter. Porque se o devedor ele tem conta, tem dinheiro em conta, aí tudo bem, a gente pode, de repente, executá-lo, penhorar o valor online e pagar os alimentos da criança. Mas tem devedor que não tem dinheiro em conta, que não tem saldo de FGTS, que não tem patrimônio no nome dele. Sim. Então, como que essa criança vai receber os alimentos? Só se acontecer a coerção através da prisão. E essa possibilidade dele cumprir a prisão em casa vai abrir aí uma vertente muito grande de ausência de pagamento. O meu medo é esse. Agora, qual que é a alternativa? Se eu sou advogada de uma criança, porque a gente sabe que o autor da ação de alimentos é a criança, só que representada pelo seu guardião. Eu sou advogada dessa criança e ela precisa receber o alimentos e o tribunal vai direcionar essa prisão para domiciliar. E eu sei que a criança não vai receber alimentos. De repente, nós temos uma oportunidade de pedir aquela prisão para determinar o cumprimento da obrigação de fazer, não baseada na prisão civil lá da execução de alimentos, mas baseada lá nos artigos 497 e seguintes do CPC. O artigo prisão processual. 497 e seguintes do Código de Processo Civil trata da prisão processual, que diz respeito a qualquer tipo de obrigação de fazer. E caso essa obrigação de fazer não seja cumprida, o juiz pode decretar essa prisão. Mas é uma outra natureza de prisão. Olha qual que é o entendimento aqui. Se o Conselho Nacional de Justiça determinou que apenas a prisão civil pudesse ser cumprida em domicílio, quer dizer que essa prisão domiciliar lá do 497 do Código de Processo Civil não entra aí nessa natureza jurídica. Então, o tribunal não vai poder determinar o cumprimento em domicílio, porque a natureza da prisão não é civil. Então, aí nós teríamos uma alternativa para fugir da prisão civil, ter o de alimentos preso. Outra alternativa é a questão do pagamento de astreintes. Né? Eu não sei se os doutores que estão online aí nos acompanhando têm prática em ver os juízes determinando pagamento de esses astreintes são multas pecuniárias que, caso não haja o cumprimento também da obrigação, o vai ter que pagar
essa multa diariamente. Cada dia vai passando, vai acumulando o valor da multa até ele pagar. Ou seja, é uma forma de coagir também. O cara não está preso, mas ele vai ter que pagar essa multa. O problema, Ivan, é que essa multa, esse não é ele não tem natureza indenizatória, ele não vai para a criança. Sim, sim. É isso que eu ia apontar, exatamente. O problema é esse, mas é uma forma de coagir